Boa tarde, pessoal. Hoje pela manhã a gente teve um pequeno defeito, né? Pequeno problema A gente vai fazer aqui agora a reposição da aula, tá certo? Nessas questões, pessoal, que tinha para vocês responderem, assim, aqui do lado, eu tenho esses dois conjuntos de forma, né? Essa primeira aqui, essa primeira que tá bem do lado aí de vocês. Essa primeira, né? Essa primeira aqui, pessoal, geralmente a gente usa no movimento uniforme. E esse segundo conjunto no movimento uniformemente variado, tá certo? Então a gente tem essa pequena diferença, tá bom? Movimento uniformemente variado. Movimento uniforme entra a velocidade média, né? A equação horária do espaço. E aqui a gente tem as três características que são as equações mais utilizadas, né, no movimento uniformemente variado. Nesse aqui, pessoal, é quando eu já trabalho diretamente com aceleração, né? Veja que a aceleração está presente em todas, né? Tá certo? Então, a aceleração, pessoal, é quando se fala em aceleração, você está diretamente ligado ao movimento uniformemente variado, né? Porque no movimento uniforme a aceleração é nula, né? Eu não tenho aceleração, tá certo? Então, falou em aceleração, estou no movimento uniformemente variado, tá bom? Então, o primeiro exemplo era o seguinte, ele dizia que tinha uma bicicleta e essa bicicleta tinha uma velocidade inicial de 40 metros por segundo, Primeira questão. Pegue os dados, velocidade inicial 40 metros por segundo. Veja bem, a velocidade inicial, né? Pessoal, 40 não, 4, né? 4,0 significa 4. E adquire uma aceleração constante. Se ele fala de aceleração, eu estou no movimento uniformemente variado, né? Então, 1,8 metros por segundo ao quadrado seria a aceleração. Qual a sua velocidade após percorrer 50 metros? Percorrer 50 metros, então esses 50 metros aqui seria o espaço. Então, esses aqui são os dados que a questão me deu. E a pergunta, ela está em torno aí de qual é a velocidade final, né? Tá certo? Então, pessoal, típica pergunta, que eu vou utilizar a equação de Torricelli. Porque nesse contexto aí eu não tenho tempo, tá certo? Então eu tenho todas as grandezas, aqui da segunda fórmula. Eu tenho todas as grandezas que me possibilitam resolver essa questão rapidamente utilizando a equação de Torricelli, tá certo? Então, era só você fazer a substituição dos valores. Se lembre que aqui é produto, então você vai dar prioridade à resolução disso aqui, porque em toda equação resolvemos primeiro os produtos, né, para depois a gente resolver os detalhes finais que a questão pede. Então você ia pegar a velocidade final, que é v ao quadrado, velocidade inicial, ele disse que era 4, então 4 ao quadrado, que a fórmula é ao quadrado, né? 2 vezes a aceleração, que é 1,8, vezes o espaço, que é 50, tá certo? Então você ia ter velocidade ao quadrado, 4 ao quadrado, pessoal, é 16. Esse 16 vai ser somado mais quem? Você ia multiplicar 2 vezes 1,8, né? 2 vezes 1,8 é 3,6. 3,6 vezes 50 seria 180. Então, você ia escrever aqui, 180, né? E velocidade, então,
ia ser igual a 16 mais 180, que ia dar 196. O que é que a gente faz, ó, com esse quadrado aqui? Esse quadrado ele vai se transformar em uma raiz, né? Ele vai se transformar em uma raiz. Então vai ficar a raiz de 196. E essa raiz ia ser igual a raiz de 196, pessoal, é 14. Como é velocidade, metros por segundo, tá certo? Então essa daí seria a resolução da primeira questão. Raiz de 196 é 14, porque 14 vezes 14 dá 196, tá certo? Só organizar a lousa pra gente voltar aqui pra... Ó, pronto, já deu certo aí. Vamos na segunda questão. Já na segunda questão, pessoal, se lembrem, o ideal é você analisar os dados da questão antes, né? Ele diz que tem um automóvel na segunda questão, que ele está partindo do repouso e vai percorrer 50 metros. Ó, 50 metros, isso é ΔS, né? ΔS, espaço, em 5 segundos. Olha só, essa questão aqui ele já está dando o tempo, tá certo? 5 segundos. Com a aceleração constante, ó. Ele está aqui claramente falando de aceleração, né? Ó, tô falando aqui de aceleração, então eu já sei que eu tô para cá, ó. O ideal é que eu utilize uma dessas três fórmulas, porque eu tô com a aceleração. Se lembra que no movimento uniforme a aceleração é nula, né? Não temos aceleração. Aí determine ao final, letra A, a sua aceleração. A aceleração, pessoal, dentro desse contexto aqui, dessas três fórmulas aqui, ó, dentro desse contexto aqui, dessas três fórmulas, qual seria a fórmula ideal para me calcular a aceleração? A primeira eu precisaria da velocidade final, e eu não tenho. Na segunda, que é a de Torricelli, eu também ia precisar da velocidade final. E já na terceira, eu só preciso da velocidade inicial, ok? Então deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Se eu pegasse aqui, ó, e escrevesse, deixa eu fazer uma seleção aqui dela aqui, pessoal, que fica melhor da gente trabalhar. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Se você jogar ela bem aqui, ó, veja o que é que acontece nessa fórmula, ó. Nessa fórmula aqui, você pode eliminar vários fatores. Por exemplo, espaço inicial, a questão diz que parte do repouso, então é zero, não precisa escrever. Velocidade inicial, a questão diz que parte do repouso, então também é zero. O que é que sobra aqui para ti, ó, na equação horária do espaço? Sobra AT ao quadrado sobre 2. No segundo bimestre, o último conteúdo nosso foi isso, pessoal. A equação horária ou função horária do espaço no movimento uniformemente variado. Então só sobra essa grandeza, né? Olha como dá certo para você calcular a aceleração aqui, ó. Esse S, pessoal, seria o espaço final, ou seja, ele percorreu 50 metros, né? E eu vou ter, a pergunta é a aceleração, e ele me deu o tempo. O tempo é 5 ao quadrado, né? Dividido por 2. Veja que só ficou uma variável, que é a aceleração. Aqui você faz o simples meio pelos extremos, ó. Ah, o 5 ao quadrado não seria 25, né? 5 ao quadrado seria 25. 5 ao quadrado seria 25, né? Então, 25 vezes A ia dar 25A, ok? E se eu multiplicar 50 vezes 2, seria 100.
Logo, se eu dividir 100 por 25, seria 4ms ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração, tá certo? Então, resposta da letra A, 4 metros por segundo ao quadrado, tá certo? A letra B, sua velocidade em metros por segundo. Pessoal, você poderia usar tanto a primeira fórmula como a segunda, Torricelli. Fica a seu critério. É claro e é lógico que é mais fácil nessa circunstância você usar a primeira. O fato do conteúdo ser equação de Torricelli não quer dizer que é obrigado você utilizar só ela. Tá certo? Você tem todo esse embaralhado de fórmulas aí do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, que você pode escolher qual delas seria a fórmula ideal para você utilizar, né? Mas como nós estamos trabalhando com Torricelli, eu vou usar ele só para vocês verem, tá certo? Então, V ao quadrado, que é a velocidade final, V0 mais 2 vezes A delta S. Ficou apertadinho aqui, mas dá para vocês verem, né? Então, velocidade final é a procura. A inicial eu não vou botar porque é 0. Aí 2 vezes 4, que foi a aceleração que eu achei lá embaixo. E a velocidade, não, o espaço que é 50, né? Veja que isso aqui tudo é produto, ó. 2 vezes 4 é 8, né? E 8 vezes 5 é 8 vezes 50, né, pessoal? É 400. Se lembre que aqui ia ser raiz quadrada de 400, porque esse quadrado aqui se transforma em raiz quadrada. E nós íamos ter raiz de 400, que é 20 metros por segundo. Se você usasse essa daqui, pessoal, era bem mais fácil. Velocidade inicial é 0, a aceleração é 4, vezes o tempo que é 5. 4 vezes 5, 20, né? Por isso que eu disse que ficaria a seu critério. O que você quisesse usar aí, tanto faz uma ou a outra, ia dar a mesma coisa, ok? Bom, e já a terceira questão, acho que ela é mais rápida de resolução, né? Na terceira questão a gente ia fazer o seguinte, ó. O móvel parte do repouso e atinge velocidade de 10 metros por segundo. Ele partiu do repouso, então velocidade inicial é o que? 0 metros por segundo, né? Como ele atingiu essa velocidade 10, então essa é a velocidade final, né? 10 metros por segundo é a velocidade final. Sabendo-se que a aceleração do móvel é 2 metros por segundo, movimento uniformemente variado, né, pessoal? Se tem aceleração, o movimento é uniformemente variado, determine a distância percorrida. Ó, típica equação excelente de usar Torricelli, porque não tem o tempo, né? Fica ótimo usar Torricelli dentro dessa circunstância, né? Quem é a velocidade final? É 10, né? Se lembre dos quadrados. 10 ao quadrado. Velocidade inicial é 0, porque ele está partindo do repouso, não vou nem botar. Aí 2 vezes a aceleração, pessoal, é 2. E ele quer ΔS. Aqui, ó, você já desenvolve. 10 ao quadrado é 100. É 10 vezes 10. E aqui é um produto, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes ΔS é 4 ΔS. ΔS, pessoal, ia ser 100 dividido por 4. Se eu quebrar 100 em 4 partes, fica 25 metros, tá certo? Então essa daí eram as questões que a gente tinha para vocês resolverem, tá certo? As 3 questões. Quem não fez, aproveite, só pegue aí, resolva as questões e poste. Ainda falta muitas pessoas, ainda faltam muitos alunos postarem essa atividade lá, viu, pessoal? Não poste da maneira errada, poste do jeito que eu expliquei, do jeito que eu falei, tá certo?
Só um instante assim. Já passar aqui para a gente resolver a outra questão.